quiser voltar de ervilha, eu volto. Pode ficar, pai. Não, hoje não estou tendo nada, não. Hoje eu não pratiquei o canto para poder apresentar, não. Vamos então abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós damos graças a Deus por estarmos aqui reunidos para juntos desfrutarmos desse momento e aprender uma porção da palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ver então a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estamos certos que o Senhor vai abençoar a sua palavra em nossos corações. Você sabia qual a diferença que há entre o arrebatamento e a vinda de Cristo? Aqui temos por título a ressurreição e a vinda de Cristo. Nós encontramos a palavra vinda de Cristo em várias passagens, mas alguma dessas passagens se entende que está falando do arrebatamento. E qual a diferença que existe entre o arrebatamento e a vinda de Cristo? Ou seja, no arrebatamento também o Senhor Jesus Cristo estará voltando, mas porém no arrebatamento Ele estará vindo para a igreja, enquanto que na vinda de Cristo Ele estará vindo para reinar para durante os 1000 anos e principalmente para os judeus. Também no arrebatamento Ele não virá até a terra, Ele virá até nas nuvens, enquanto que na vinda para o reinado milenar Ele tocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Então temos que entender que arrebatamento está falando de uma vinda que ela será tão rápida como um piscar de olhos, enquanto que na vinda todo olho o verá. Também, se nós fôssemos pesquisar, nós iríamos descobrir que no Velho Testamento não se mencionou nada sobre o arrebatamento. Você não encontra nada acerca do arrebatamento. A primeira vez que o arrebatamento foi mencionado foi no Evangelho de João. Ou seja, dos 4 evangelhos, o último dos evangelhos, capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo então menciona pela primeira vez. Temos 3 grandes passagens que se trata do arrebatamento. Depois, Coríntios capítulo 15, e aqui onde temos lido. Essas são as grandes passagens. Mateus 24 e 25, basicamente fala sobre a tribulação e sobre também o reinado milenar. Todas essas 4 passagens foi dada em forma de resposta. Por exemplo, Mateus 24 e 25, o Senhor Jesus então respondeu, até anotei aqui para não esquecer, o engano, que ninguém vos engane.
Então ali respondeu o engano. Evangelho de João 14, quando ele então disse, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo, não se preocupe. Então ele respondeu uma preocupação que havia. 1 Coríntios 15, ali havia pessoas negando a pessoa externa do corpo. E ele então responde a negação. E aqui então, em 1 Tessalonicenses 4, temos então a resposta sobre a dúvida que havia nos corações e nas mentes daqueles irmãos daqueles dias. E ele então começa dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. É interessante observar que a palavra dormir para o cristão está se falando da morte dele. E nós nunca encontramos a palavra morte para um cristão. Quando Estevão foi apedrejado, nós vemos que ele adormeceu. Nós não lemos que ele morreu. Agora, em contrapartida, se você for procurar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele dormiu? Se alguém dizer que o Senhor Jesus Cristo dormiu, ele está mentindo. Porque a palavra de Deus em nenhum lugar diz que ele dormiu. Diz que ele morreu. Ele participou de tudo que estava envolvido na morte e julgamento em nosso lugar. Ou seja, foi na morte que o Senhor Jesus Cristo então transformou a morte em sono para o seu povo. Então hoje o cristão não morre, o cristão dorme. Pergunta tem sido feita, inclusive irmãs já me perguntaram, tanto no passado, bem como há pouco tempo, e ainda até teimou, achando que a pessoa, o fato da pessoa estar dormindo, estaria inconsciente. E ele falou, mas quando eu durmo de noite eu não vejo nada. Então eu tive que explicar que não é bem assim. E eu gostaria de pensar então na questão do dormir. Na igreja primitiva, lá bem no início, então alguns cristãos viajando pelo mundo, especialmente lá na Grécia, eles viram uma palavra que os gregos usavam, chamada koiterion. Essa palavra que os gregos usavam, ela descrevia uma pousada para os viajantes, que no nosso dia é como um hotel. E esses irmãos então observaram e viram as pessoas chegando depois de um dia de jornada, cansado. Então entrava naquela pousada e ali repousava o seu corpo. No outro dia então ele despertava e seguia a viagem. E eles perceberam que era muito parecido com a jornada da vida. A pessoa vai vivendo a jornada da vida, chega um momento que o corpo está cansado e ele precisa repousar. Então daí veio a palavra em português, que antes não existia, chamada cemitério. A palavra cemitério significa pousada dos viajantes. Ou seja, significa dormitório. Antigamente os lugares de enterrar os mortos não se chamava cemitério. A partir daí ele recebeu esse nome. Porque nesta pousada dos viajantes do cemitério, o corpo é que vai repousar, porque é ele que está cansado. Quando nós lemos lá em Gênesis, então, depois do pecado, Deus falando, tu és pó e ao pó voltarás, depois foi reproduzido esse versículo em Eclesiastes, capítulo 12.
aqui. E o versículo, acho que é o 7. Exatamente. Eclesiastes 12 e versículo 7. E o que diz aqui? E o pó volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus. Olhando para esse versículo, pó volte à terra como era, nos faz lembrar que quando então Deus fez do homem do pó da terra, tem gente que duvida. Sabemos que na Terra, aqui no planeta Terra, existem muitos metais como ferro, cobre, alumínio e etc. Sabia que dentro do corpo humano possui 16 elementos, como ferro, cobre, alumínio e etc. Agora aqui o versículo está dizendo, o pó, que é o corpo, vai para o cemitério, ou seja, vai para o dormitório, mas o espírito está voltando para Deus. O espírito está voltando para Deus. Filipenses 1 e versículo 23. Ali o apóstolo Paulo está dizendo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E isso ele está falando da morte. Ou seja, aqui nós estamos com Ele. Mas quando estamos com Cristo na morte, incomparavelmente melhor. Eu fico pensando, será que então os cristãos teriam perdido alguma bênção? Jamais. Quando aquele malfeitor na cruz do Calvário se converteu, o Senhor fez uma promessa para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Se ele estivesse inconsciente, o seu espírito lá no paraíso, como que então perceberia a presença do Senhor Jesus Cristo ali com ele? Quando Paulo escreve aqui em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz: porque se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Se todavia estando vestido, não formos achados nu, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, nós não desejamos morrer, nós desejamos ser revestidos. No versículo 8 aqui ele diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, na morte, o cristão deixa o corpo, embora o corpo fica tão distante, porque ele volta para Deus. E aí diz aqui: antes desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então o Espírito não dorme. O Espírito não dorme. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorante com os demais. Ali ela estava vendo pessoas que estavam sendo ignorantes com os demais, que não tinham esperança. O mundo ímpio não tem esperança alguma. Quando participamos de velório das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver o desespero. O apóstolo Paulo, naqueles dias dos gregos, dos romanos, ele observava então as inscrições nos túmulos e o desespero que havia quando as pessoas partiam para a eternidade. Ele escreveu em Efésios 2, versículo 12, veja só o que diz aqui, ó: que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
nós também vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. Claro que quando